cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do asa gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Para quem está à procura de um local para investir, é importante ficar atento às oportunidades. E a Alamedas Empreendimentos tem o melhor negócio para você. Pôr do Sol Residência, residencial de apartamentos com uma ou duas suítes. Está localizada em uma região de alta valorização, com mais de 85% das unidades entregues vendidas. É sucesso de venda, gerando retorno aos seus investidores. E para você que está em busca de um local para investimentos em casas e lotes, nós temos uma ótima notícia para você. O Sementeira Residência. Nosso residencial é completo, possuindo piscinas, lago, redário, quadras esportivas e área gourmet. Perfeito para qualquer família, sempre com a qualidade e alto padrão da Alamedas Empreendimentos. Não perca essa oportunidade de investir em empreendimentos que unem tradição e qualidade. Mais um episódio do nosso Papo Imobiliário, o nosso queridinho, o primeiro no estado de Alagoas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. É uma amiga pessoal, mas ela está aqui porque é referência no mercado, porque é muito competente e nós vamos falar hoje sobre fechamento de vendas, estratégias assertivas. Antes de apresentar minha convidada, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Prefeitura de Arapiraca, JCF Motors, Caoa Cherry, Grupo Alamedas, Perucaba Bairro Planejado, Comercial Casa Nova, Plan Arquitetura e Urbanismo e Sidney Calixto. É um prazer tê-los nos apoiando e sempre com a gente. Mas agora eu vou falar da minha convidada, que é administradora, exercendo atualmente a função de gerente geral na empresa JCF Motors, Caoa Cherry, com mais de 25 anos de experiências em vendas no segmento automotivo. Atua também como treinadora comportamental, com foco na gestão e desenvolvimento de equipes de vendas. Mãe do Gabriel, do Vitor, do Gustavo, ela é uma sumidade em vendas de veículos, por isso eu escolhi ela para trazê-la aqui para falar sobre vendas, sobre fechamento de vendas. Ela é treinadora, fala sobre isso com muita propriedade. Eu sou uma admiradora dela, do trabalho que ela desenvolve, e nós sabemos que os princípios das vendas são os mesmos. O que vai acontecer são alguns ajustes de acordo com o setor, com o segmento, por isso eu trouxe ela aqui. Grazi, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui, sei que a gente vai arrasar hoje. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Para mim também é uma honra estar aqui mais uma vez com você e com os meninos do KeyCast. Eita, podia falar? Ele é patrocinador? Quem? Eles são patrocinadores. Não, mas pode falar. Depois ele corta, né? Então eu volto. Não, mulher, pode Tô falar. nervosa. Não, vá na Muito sua. obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você e de alguma forma poder contribuir, né, para você, com você que é uma pessoa que já está no segmento atuando aí há um bom tempo como consultora imobiliária, né? Que tem desafios semelhantes aos que eu enfrento no meu dia a dia como gestora, como vendedora e também como treinadora. É um prazer estar aqui hoje com você, Nath. Verdade, a gente tem muito em comum, né? Estamos aí atuando em diferentes mercados, Sim. mas que se assemelham, de certa forma, porque a gente vende os produtos mais caros da prateleira, high ticket, que não é fácil. Não é para qualquer um desenhar uma carreira de sucesso dentro desses mercados. E a gente está aí firme e forte. E também estamos nessa busca, né, do desenvolvimento pessoal. E treinamos pessoas, somos mentoras, damos treinamentos, palestras nessa vida aí que é muito desafiadora, mas é uma delícia, é um prazer fazer isso, a gente gosta, eu vejo muito isso em você também, mas é muito desafiador. E conciliar também, né, as nossas, mais de uma profissão.
e você faz isso com maestria, né? Eu vejo isso diariamente, eu acompanho de perto e eu sei o quanto você faz isso bem. Então, eu queria que você me falasse um pouco da sua trajetória profissional e como você entrou no mundo das vendas e o que trouxe você até aqui que eu falo é até o cenário que você está hoje, né? Sim. Na verdade, eu acho muito bonito quando as pessoas dizem assim, eu não escolhi as vendas me escolheram. Só que o meu caminho ele foi um pouco diferente. Eu não comecei propriamente como vendedora. Eu comecei lá em 1996 como balconista de padaria. Só que ali, na primeira oportunidade de emprego sendo balconista de padaria, eu já entendia que para ser uma boa vendedora e no futuro também uma boa gestora, eu precisava gostar de pessoas. Eu precisava ter interesse genuíno pelas pessoas, porque quando uma pessoa era abordada por mim ou que eu a entregava o pão, eu entregava com alegria. Eu perguntava como tinha sido o dia, se queria mais alguma coisa além do pão. Eu conhecia os meus clientes e os chamava pelo nome. Então, esses atos de uma menina que tinha 16 anos, que era balconista de padaria, lá na frente iam fazer toda a diferença na minha trajetória dentro do segmento automotivo. E faz até hoje, né? Porque eu costumo dizer que antes de vender, primeiro você precisa se relacionar. Sim, o atendimento que está presente no balcão, como você atendia, desde do varejo, não importa o que seja, no mercado imobiliário, no mercado de automóveis. Em uma das minhas apresentações, eu falo que eu vendi de pão de 9 centavos a uma Mercedes de 1.200.000. Então, de lá até aqui, teve toda uma caminhada, uma jornada, né? Mas tiveram passos que eu dei e que dou ainda hoje, que fizeram com que eu tivesse sucesso dentro do segmento automotivo e agora também como treinadora comportamental. Certo dia eu vi uma foto sua do início. Você vai mandar essa foto, os meninos vão colocar aqui para vocês verem aquela foto que não dá nem para ver, para reconhecer que é você. A diferença. E aqui aquela foto foi justamente nessa fase que você era balconista de padaria. Balconista de padaria. E ali eu já entendia que para você ter sucesso, você precisa fazer o que tem que ser feito, independente da sua função. Eu era uma simples balconista, mas todas as funções que precisavam ser desempenhadas naquele lugar e que eu me sentia capacitada, eu as desempenhava. E isso também eu trago hoje para o meu dia a dia, eu ensino para os meus times, não se limitar a fazer aquele nome bem bonitinho que todo mundo diz, o over delivery, fazer sempre mais do que se espera de você, entregar sempre mais, porque a vida devolve, não tenha dúvida. E você colocava isso em prática e sabia disso de uma forma intuitiva. Porque eu acredito que até então você não tinha treinamento para isso. Não, uma menina. É do seu perfil. É do meu perfil. E hoje, quando eu vou contratar uma pessoa, eu avalio muito. Como é que essa pessoa vai se comportar? Se ela é proativa. Porque eu já era proativa, mas eu nem sabia o que significava isso. Eu estava ali sempre à disposição, sempre para dobrar o serviço, que é como a gente chama em Minas Gerais, né? Eu pegava no turno das 6 às 14 e quando o meu gerente... Isso, Grazi é mineira. Sou mineira de Belo Horizonte, isso mesmo. Quando o meu chefe, o meu gerente me solicitava, Grazélia, eu já tinha trabalhado das 6 às 14, ele dizia, eu preciso que você fique até às 10, eu ficava. Para algumas pessoas, né, ainda hoje, dizia, isso aí é, como é que dizem aqui? Uma exploração, ou para os colegas, escravidão. Isso é um baba-ovo, é uma puxa-saco. E aí, a puxa-saco cresceu, fazendo o que precisava ser feito, independente do que as pessoas estavam dizendo, e sim, acreditando que aquilo era o correto, fazer o que precisa ser feito. Porque no final, a minha pouca contribuição enquanto balconista, ela ajudava no resultado do todo, que era um cliente mais satisfeito dentro da padaria. E a gente como empresário, como empregador, agora eu vou falar como empregador, que eu já fui, eu tenho funcionários, eu já tive loja, comércio e já tive muitos funcionários. A gente como empregador, um funcionário desse, a gente faz tudo para manter. Vale ouro. Vale não ouro, é verdade? Vale ouro. E a diferença é tamanha, ele se paga e você faz a diferença dentro da empresa, do seu negócio. Os clientes voltam e consomem mais e melhor por conta daquele
daquele funcionário, daquele daquele tipo de vendedor. atendimento. Dentro dessa empresa, eu ascendi, né? Eu saí de balconista, eu fui caixa, eu cheguei a subgerente, até que eu saí, porque eu tinha um sonho de trabalhar num escritório com ar-condicionado. E aí foi a minha primeira experiência, mas ali também eu precisava vender. Óbvio que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje do que é uma venda, mas eu já vendia, porque eu já me relacionava com as pessoas, eu já era uma menina muito simpática, muito agradável. Eu sempre oferecia água e café, mesmo que aquela não fosse a minha função. Então, eu acredito que a minha trajetória em vendas começou ali, embalando os pães de 9 centavos, sendo gentil, sorrindo para os clientes, chamando eles para o nome, e que são coisas que você está aí hoje no tempo da era digital, a gente está o tempo todo, né, sendo invadido pelas informações de Instagram, de Twitter, de Facebook, é tudo, mas que tem coisas que a gente não abre mão, que é o olho no olho, que é ser chamado pelo nome, é você sentir que a pessoa realmente se importa com você. Então, isso eu já fazia lá atrás, com 16 anos, e faço ainda hoje. Para você ter uma ideia, eu tenho clientes que me compram veículos há mais de 15 anos, independente da marca onde eu estou. Vai fazer uma compra, liga para a Grazi, para que ela ajude numa avaliação, no emplacamento. Por quê? Porque eu confio na Grazi, mas por quê? Porque antes de me vender, a Grazi se relacionou comigo. Talvez esse seja o meu grande segredo. Me relacionar antes mesmo de vender. Inclusive, vendendo ele vendo, né, mulher? Sim, sim. Eu tenho essa esperança. Eu também, tô querendo trocar o meu carro, inclusive. Te vejo num Tigo 8 PHEV. Eu também, facilmente, lindamente. Já tenho até, as pessoas não dizem, não tenho nem roupa para esse evento, eu já tenho roupa para esse evento. Eu já tenho roupa. Eu já tô imaginando qual é o Sim. espumante que eu vou comprar para fazer o seu brinde na hora da entrega. E o laço, né? Tem que ter o laço. ter o Pode laço. ser brega, cafona, como for. Eu quero o laço. Tá vendo como é a cabeça do vendedor? É. A gente viaja, já se imagina na cena realizando o sonho do cliente. Sim, e você falou de coisas muito importantes aí, de se relacionar, de ter empatia pelo cliente, porque a gente tá, como você também falou, na era digital, na era da tecnologia, que tem treinamentos sem fim, curso para tudo que é lado, coisas gratuitas para quem quer, em que as pessoas buscam segredo, segredo. É tão simples, às E vezes é tão isso aqui, simples. ó, pegar na sua mão. Oi, Natália, tudo Se bem? importar, chamar Olhar pelo no nome. seu olho, chamar pelo Ver nome. que Chega você- a me arrepio, ó, porque é isso que eu Sim. faço há mais de 20 anos. E o ser humano, ele precisa disso. E cada dia ele precisa Precisa mais mais. disso. Porque ele não está sendo visto, ele não está sendo percebido. Justamente por essa loucura que é a tecnologia. Tem muita coisa boa, mas também tem essa parte de desumanizar. Desumanizar. E as Exatamente. pessoas estão precisando da humanização. E talvez seja bem mais simples do que as pessoas vêm buscando, estão buscando. O segredo para vender mais, para atender melhor, para captar mais clientes. Claro que vai ter sempre as técnicas, o passo a passo, eu não abro mão disso. Quando eu contrato um consultor, eu faço a integração, eu mostro a empresa, eu seleciono quais são os produtos que ele tem que estudar, né, que conhecer para poder vender. Tem que ter passo a passo, tem que ter processo, tudo isso faz parte do contexto da venda. Mas o essencial é você se relacionar, é você não querer vender por vender, você entender de fato qual é a necessidade do cliente. Porque muitas das vezes eu vivencio isso, tanto dentro das empresas que eu vou entregar treinamento, como em empresas que eu vou adquirir algum produto ou serviço, da pessoa estar simplesmente preocupada com a venda. Ela não quer saber se aquilo que ela está te vendendo, se aquele imóvel ou aquele automóvel vai de fato atender a sua necessidade. Ela está preocupada com a venda, com a meta que ela precisa bater, com a comissão que ela vai receber. E aí, quando você olha de verdade para o seu cliente, você quer entender a necessidade dele, porque talvez aquele produto que você tem não o atenda, mas você tem uma parceria com alguém que tenha um produto que atenda ele, seja em preço, seja em condição, seja em localização, se a gente estiver falando de imóvel, e aí você resolve o problema do cliente, você faz a venda de forma indireta, e a partir dali você começa um relacionamento que pode durar por toda a vida. Eu sei que no mercado de automóveis, de imóveis é diferente, né? A pessoa compra uma casa hoje, ela não vai comprar outra casa amanhã. Mas essa pessoa que te comprou uma casa, ela tem um irmão, ela tem um tio, ela tem um sobrinho, ela tem um colega de trabalho.
Não é verdade? Então, você não está vendendo só para ela. Você está abrindo ali as infinitas possibilidades de vender para outras pessoas do ciclo dela. Por quê? Porque você fez um bom trabalho. Às vezes, você nem fez a venda propriamente dita, mas você direcionou. Essa pessoa vai lembrar de você em algum momento. Vai. Pode até não lhe comprar, mas em algum momento ela vai lhe indicar. Concorda? Concordo totalmente. As minhas maiores e melhores vendas são por indicação, são clientes reincidentes. Que já lhe compraram, né? Ou já alugaram sim, com você. Exatamente. Que de alguma forma passaram pelo meu atendimento. Muitas vezes não foram, a gente não chegou a fechar negócio, mas indica alguém porque teve um bom atendimento, porque viu que teve uma consultoria legal, bacana, e porque eu prezo muito por olhar para cada cliente de uma forma individualizada para entender as necessidades dele. Não faz a diferença no seu negócio? Muito, faz muito. É como eu estou dizendo, às vezes, eu digo para minha equipe, a gente às vezes promove ações cujo objetivo principal é vender. Esse é o objetivo, ele é muito claro. Mas às vezes a venda não vai acontecer. E aí o que eu faço? Eu coloco as mãos na cabeça? Não. Eu entendo que eu não realizei a venda, mas eu comecei a construir um relacionamento com aquele cliente. Ele pode não me comprar hoje, certamente não me comprar amanhã, mas eu estou ali já prospectando, me relacionando, criando uma possibilidade de um dia vir vendê-lo. Eu tenho um cliente aqui que ele até é nosso conhecido em comum, que eu passei 6 meses para vender uma caminhonete para ele. 6 meses. É muito tempo na negociação de um veículo, que hoje deve custar em torno de 260, 270 mil. Aí você pode dizer, mas você vendeu por quê? Porque você foi insistente? Não, porque eu entendi o tempo dele. Ele queria o carro, ele precisava do carro, mas o momento em que eu ofertei a primeira vez não era ainda o momento dele comprar. Quando ele disse não, ele não disse não para mim, ele disse não para a Grazi, ele não disse não para o carro que a Grazi estava vendendo. Era um momento dele que não permitia que ele fechasse, mas eu não desisti. Ele disse ainda não. Você soube ler nessas entrelinhas. Que isso também é uma coisa que eu aprendi ao longo da jornada, não levar para o pessoal. Porque às vezes o cliente está te dando não, mas não é não para você. Não é porque ele não gostou do seu atendimento, não é porque você não fez uma apresentação adequada. É porque ele quer muito, mas ele não pode. E aí você vai fazer o quê? Como diz o meme, agora você vai endoidar? E o cara vai Não, endoidar? vai endoidar? Não. Você vai entender o que eu estou fazendo, o que é que ainda me cabe dentro dessa operação que eu possa fazer para converter e fechar uma venda. Usar o bom senso, né? Que é muito importante. Mas se não fechou, e agora? Foi falha minha? Eu costumo dizer para os meus consultores, toda vez que a gente acerta, que a gente fecha um mês bom, o que foi que a gente fez de certo? Vamos analisar. Não foi sorte, não foi mercado, não. Você fez alguma coisa diferente para ter conseguido fechar tanto. E quando a gente não consegue fechar também, vamos rever? Vamos refazer aqui o nosso passo a passo, para frente, para trás, para o lado? O que foi que aconteceu? Onde é que a gente se perdeu dentro da operação? Porque nós temos objetivos claros, a gente sabe o que precisa fechar. A meta, ela é diária. Então, se a minha meta é diária, meu objetivo é claro, eu sei o que eu preciso fechar, eu tenho que saber também onde eu estou acertando, que é para eu investir mais no meu acerto, e onde eu estou errando, que é para eu me corrigir. Então, essa, eu costumo dizer que é a minha ladainha. Todos os dias a gente fala sobre o mesmo assunto. O que não deu certo ontem, não deu certo por quê? Foi porque, de fato, não era o momento do cliente ou porque a gente falhou? Me costumam perguntar, como é que você contorna as objeções do cliente? Eu disse, eu não contorno, eu me preparo. Eu conheço profundamente o meu produto. Porque objeções, elas vêm sempre de dúvidas que o cliente tem e que você não está sabendo esclarecer. Porque se você souber esclarecer, ele não vai ter objeção. Então, conheça profundamente seu produto. Se é um imóvel high ticket, né, como você costuma ter no seu portfólio, você tem high ticket, você tem médio, tem, não é verdade? Sim. Seu portfólio é bem diversificado. Vá nesse imóvel, sinta como é a energia dele, como é viver nessa casa, como é andar nesse condomínio, como é ver o pôr do sol, o nascer do sol aqui. Porque quando você for fazer a venda, com certeza você vai sentir, e quando você sente, é muito mais fácil você falar para o outro. Em relação aos carros, eu não posso comprar todos os carros do meu portfólio, mas eu faço questão de ter um carro da marca. Por quê? Isso me dá segurança na hora de vender, porque eu conheço o produto, eu sei os pontos fortes dele. Então, é o que eu costumo dizer diariamente, conheça profundamente o seu produto e você vai
quebrar pela metade as objeções do seu cliente. É lógico, ele vai ter sempre uma dúvida ou outra, mas que se você tiver profundo conhecimento daquilo que você está vendendo, você desmancha essa objeção em 2 tempos, levando em conta o que eu disse anteriormente. Às vezes você vai fazer um trabalho perfeito, não vai deixar dúvida para o cliente, mas não é o momento dele. E tá tudo bem, nada de desespero. Vamos para o próximo. Coloca aquele num cantinho, depois volta a trabalhar ele novamente, que uma hora, se não sair negócio, sai no mínimo uma indicação. Certeza. Perfeito, vários cortes aqui, várias dicas. É, amiga. Muito bom, Grazi. E você tem aí 25 anos de experiência nesse mercado, não é isso? No segmento automotivo, 20 anos, de 2005 para cá. Certo. Não sabia absolutamente nada de carro, tá? E hoje você domina o mercado, mas como você enxerga a evolução do mercado ao longo desses anos? Porque mudou completamente a forma de vender. Hoje, como a gente já falou, tem a tecnologia, tem a facilidade e o cliente ele pode comprar o carro aqui pelo celular. Pode. Não é isso? Então, muita coisa mudou. Sei que tem coisas que mudou para melhor, tem coisas que mudaram negativamente. É. Eu vejo hoje, por exemplo, muitas pessoas do meu segmento, elas ainda têm uma resistência ao digital. E eu já enxergo diferente. Eu vejo o digital como uma nova ferramenta. Ele não é a única ferramenta, mas ele é mais uma ferramenta que pode nos auxiliar nas nossas vendas. Então, de quando eu comecei para cá, óbvio, teve muita mudança. Tem mais mulheres no mercado. Na minha época, quando eu comecei, não tinha. Inclusive, ainda hoje, em Arapiraca, nós somos 2 gerentes aqui em Arapiraca, no mesmo grupo. Eu na Caoa Shelly e uma moça em outra concessionária do grupo. Você pode procurar em Arapiraca, não tem outras. Mas, ainda assim, houve uma evolução. Hoje, por exemplo, os vendedores mesmo estão mais preocupados em se preparar, em fazer um curso, em participar de uma mentoria, em conhecer mais os seus produtos, em conhecer pelo menos um pouquinho a concorrência. Quando eu comecei há 20 anos, nós tínhamos basicamente 4 marcas que dominavam o mercado nacional, que era Fiat, Ford, Volkswagen e Chevrolet. Hoje a diversidade de marcas que nós temos. Então tudo isso fez com que a gente buscasse se preparar mais, conhecer a concorrência. A marca que eu trabalho hoje é uma marca que há 20 anos não se falava em ter uma marca chinesa no Brasil. Hoje nós temos ela e muitas outras. Né? Então, e que encontrou resistência no início. Eu costumo dizer para todo mundo que quando eu fui trabalhar na marca que eu trabalho hoje, eu fui resistente, porque eu dizia, eu já vendi Mercedes, eu vou vender essa marca. Nossa, sabe? E a gente vê a cidade tomada por automóveis da Caoa Shelly hoje. E as pessoas que têm dinheiro para ter uma Mercedes, muitas vezes escolhem ter um Caoa. Ter um Caoa Shelly. E aí o que acontece? Logo quando eu assumi a gestão dessa empresa, eu disse para o meu time, olha, nós vamos ter muitas objeções, porque o nosso produto é um produto novo, é uma marca chinesa. 2 minutos. No primeiro mês a gente já conseguiu faturar 15 unidades. Teve objeções? Óbvio que principalmente da galera mais conservadora. Medo da revenda, medo do pós-venda, reposição de peças, todas as inseguranças que o cliente tinha. Uma insegurança, eu tinha para ele 2 certezas. Quando o cliente chegava dizendo, mas eu vou comprar esse carro e não tem peça. Eu disse, nós temos um centro de distribuição de peças em Barueri. Se o senhor precisar de uma peça agora, eu não estiver aqui, eu vou pedir ela aérea, ela vai chegar com 15, com 20 dias, mas o senhor não vai ficar desassistido. Então, o cliente, essa era a maior preocupação dele até então. Mas e a revenda? Eu disse, olha, a revenda, qualquer veículo que o senhor comprasse, eu não tenho garantia de que o senhor vai receber 100% da tabela FIP, como as pessoas costumam dizer. Porque o que é levado em consideração quando você vai vender o seu carro usado é o estado de conservação dele. Às vezes é um carro muito antigo, mas com baixa quilometragem, que não teve nenhum sinistro, a valorização vai lá para cima. Como pode ser um carro novo de ano, mas totalmente detonado. Então, é muito relativo, né, essa questão. Me perdi. Não, de quebrar as objeções. Eu estava falando que a cada uma dúvida do cliente, nós tínhamos 2 certezas, né? Isso mesmo. Você corta esse pedacinho, viu? E você fez isso com maestria porque você também tinha um produto bom.
Isso é fundamental. É fundamental. A gente pode escolher os produtos que nós vamos trabalhar, principalmente nós que somos profissionais liberais, nós Sim. corretores de imóveis, que somos autônomos. A gente pode e deve, não é isso, escolher os produtos Sim. que vamos trabalhar para trabalhar com produto de qualidade, porque isso também ajuda a quebrar todas as objeções. E até na hora de você prospectar o seu cliente, né, fica mais fácil, né? Porque se você sabe o produto que você tem, sabe que tem qualidade, Sim, né? Quando você for prospectar, você vai já com uma segurança que você tem um produto que atende aquele perfil, porque é um produto bom, é um produto de qualidade. No seu caso de imóveis, tem uma boa localização, tem essas questões, né? Que imóveis é muito comum de você ver se é nascente, se é Sim. poente. Eu não acabamento. apesar de ter sido corretora de imóveis por um dia, foi só um dia, né? Mas é um mercado também que sempre me fascinou, porque casa e carro fazem parte do quadro dos sonhos do Dos objetos brasileiro. de desejo. Quando eu vou aplicar um treinamento que a gente faz lá uma ferramenta que é o quadro dos sonhos, 100% das pessoas tem lá um imóvel Sim. e um carro. E um amor. Alguma... Esse não pode faltar, meu bem. Sim. Algumas pessoas têm um carro antes do imóvel, mas a gente sabe da importância do imóvel, né? Sim. Como é importante você poder prover para sua família uma casa, um lar com segurança, com boa localização, com fácil acesso. Então, olha como é rico isso que a Sim. gente trabalha. Eu estava lendo sobre isso essa semana, que essa onda nova de investidores, dessas pessoas mais arrojadas que chegam para falar sobre investimentos, né, para falar sobre essa questão de realizar sonhos nos dias de hoje, e falam que não é importante ter uma casa, você pode viver de aluguel, você pode andar de Uber, de carro alugado para que você invista o dinheiro. Isso não pegou tanto. Sabe por quê? Não consegue pegar, porque a gente A gente quer ser ter a humano, posse. a gente quer ter a posse, É. isso faz parte da nossa realização pessoal. Então não tem sentido a Já me gente arrepio. abandonar isso porque alguém chegou e disse. Porque se ter aquilo nos faz ser pertencentes, nos faz ter aquela sensação, poxa, eu venci na vida, eu Tenho uma consegui, casa, eu comprei tenho uma um casa. carro. Se isso nos faz sentir felizes Tá vendo como a E nossa profissão é realizados. importante? e realizados, por que a gente vai entrar nessa onda? Isso mexe muito É. com a parte psicológica, com a realização, com a felicidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses modismos, com essas ondas. E até pode ser que esse pessoal tenha razão e tem A em certa... longuíssimo prazo, né? e na questão de rentabilidade, Sim, sim. tudo bem, mas a vida não é só sobre isso. Não. Então, Olha, e eu digo a você, eu vou falar agora de casa. É uma sensação maravilhosa. É. Você comprar a sua primeira casa. Quando eu comprei a minha casa, aquela casa que eu ainda tenho até hoje, eu só comparo a sensação, a emoção ao nascimento dos meus filhos. Quero uma felicidade, porque eu vivi há mais de 13 anos morando em aluguel. E aí foi feito todo tipo de negócio, porque inclusive na época a pessoa que me vendeu era muito boa de relacionamento, ela se preocupava com a condição da cliente, que tinha uma dificuldade na entrada, via aquela questão do financiamento, tudo isso que você faz também com maestria nos dias de hoje, né? Mas o que eu quero dizer é que é uma sensação, não sei se é porque a gente é brasileiro e a gente tem essa necessidade, né, de dizer minha casa, meu carro, meu amor, né? eu tenho Deve passar por isso, vou estudar sobre, mas eu digo aqui com convicção de que é uma sensação maravilhosa. Você adquirir o seu primeiro imóvel. Não importa se vai ser um imóvel de médio ou de alto padrão, eu acho que independente, né? A sensação de ter... E eu acho que e não é só o primeiro imóvel. Não é só Não. o primeiro, são os outros que você vai adquirindo. As conquistas, né? Porque certamente você vai evoluindo, você vai melhorando o padrão. Você vai, as suas necessidades do primeiro imóvel para o segundo imóvel já não são as mesmas do primeiro. Eu agora estou construindo a minha casa. E eu me emociono toda vez que eu vou lá e eu fico sonhando com o dia de me mudar. E não é o meu primeiro imóvel. Então, não é só lógico que o primeiro mexe com a emoção, né? O primeiro tem uma emoção a mais, mas ele sempre vai existir essa emoção. Eu acredito assim que só quem compra para investir, que é 100% investidor, talvez não passe por esse sentir, né?
Sim. Mas quem compra para morar, para presentear um filho, E até o investidor, alguns deles, dependendo do volume, se for pouco, ele ele se sente, apega. porque ele diz ali, se for para aluguel, por exemplo, tá alugado, mas ali é meu. Se meu. eu precisar, eu digo, É. né, peço de volta e tenho esse imóvel. Verdade. Então, é uma coisa que mexe muito com as emoções e com a realização, com muita coisa, né? A Uhum. gente precisa ter esse cuidado realmente, não importa. A casa, tanto a casa quanto Como o carro. Verdade. Somos vendedoras de realização. Sim, Né? sim, verdade. E Grazi, o que diferencia para você um vendedor comum de um vendedor de alta performance? Eu consigo vislumbrar um pouco isso, porque eu também sou mentora, treinadora, e o meu mercado, a gente fala muito que existem muitos tiradores de pedidos. A galera chega para o mercado imobiliário para ser corretor, para ganhar comissão. E às vezes elas não têm perfil de vendedor, elas não se importam com tudo isso que a gente falou antes, e elas estão ali para tirar o pedido, para vender, fechar a venda, ganhar a comissão dela, e muita coisa elas jogam para debaixo do tapete, muita coisa elas não atentam, não se importam. Eu consigo enxergar, mas para você que é um especialista nesse assunto, qual a diferença para você? Mentalidade. A pessoa que que busca, né? Que tem mindset de crescimento, que está preocupada em se desenvolver, em crescer, em melhorar profissionalmente, melhorar como pessoa, o sucesso, a alta performance é consequência. Eu estava lendo recentemente os 4 compromissos do Dom Miguel, não sei, depois eu digo e passo para você. Leia. E um dos Mas 4... já fica a dica aqui para vocês. Os 4 compromissos. De livro. Os meus convidados geralmente dão dicas de... Pronto. E tem seguidores, espectadores que mandam para mim, comprei esse livro que fulano falou, comprei esse livro que você falou. Os 4 compromissos. E um dos 4 compromissos, que é o primeiro, seja impecável com a sua palavra. O que ele quer dizer quando ele diz isso? Seja impecável com a sua palavra. Não use a palavra para pecar contra você. O que é que você anda dizendo para você quando você sai para a rua para apresentar um imóvel ou um automóvel? Então, isso parte da pessoa que está buscando se desenvolver como pessoa, como profissional. Ter o cuidado com aquilo que você diz para você. O que a gente faz todos os dias, que a gente acorda logo cedo, a gente estuda, a gente medita, a gente agradece por mais um dia. Porque eu me reconheço como uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento. Eu saio de casa dizendo para mim, tudo dá certo na minha vida, mesmo que alguma coisa dê errado. Mas eu já estou me abençoando, eu já escolho não pecar contra mim mesma, usando a palavra a meu favor. Então, eu acredito que o que faz a diferença, o que faz com que você tenha alta performance em tudo aquilo que você escolhe fazer, é a mentalidade. A mentalidade é a base de tudo. É a base de tudo. Ainda falando sobre os 4 compromissos, que eu trago isso para o meu dia a dia de vendas, e quando eu faço o meu momento lá com o meu time, a gente fala sempre de um dos compromissos. O segundo compromisso é não leve nada para o pessoal. Nós que somos vendedores, é aquilo que eu disse anteriormente, às vezes o cliente te dá um não, mas não é para você, cristão. Ele não está te dizendo não porque ele não gostou de você ou do seu atendimento, é o momento dele. Mas aí a gente pega, traz para o coração. Principalmente uma canceriana, uma pisciana. Isso, assim. Exatamente. Aí quando você altamente sensíveis e melindrosas. foi porque, se for uma mulher então, porque já entre as mulheres uma certa rivalidade, né? Foi porque ela não gostou de mim, ou porque ela tá me achando mais bonita que ela, por isso que ela não quer me comprar. Essas pequenas coisas que a gente sabe que acontece. Aí quando você não leva para o pessoal, você entende, coloca ele ali um pouquinho, ou ela, depois eu busco novamente esse cliente. Agora, se você traz para o pessoal, você fica magoada, ressentida. Provavelmente, quando você for ofertar novamente para aquele cliente, você vai ter dificuldade. Porque você fez o quê? Trouxe para o pessoal. E não é nada pessoal, é tudo sobre a pessoa, sobre o momento da pessoa. Isso ajuda a fluir, tudo. Né? Não somente no profissional. Mais um que está lá nos 4 compromissos e que eu aplico diariamente na minha vida. É muito difícil, que é não tire conclusões. Não tire, pergunte. Eu tenho uma dificuldade nisso, de perguntar. tremenda. Não é nem de perguntar.
a minha cabeça é o Fantástico Mundo de Bob. Eu já criei Criou. toda uma história com E às começo, vezes- meio e fim. E não é nada do que você tá pensando. Aí, às vezes, e aconteceu, essa semana aconteceu uma coisa que eu já tinha julgado e condenado, mas não assim que eu julgue as pessoas por elas serem quem são, mas a situação, eu digo, aconteceu aquilo, aquilo e aquilo. Aí, com pouco tempo depois, a coisa se mostrou que era totalmente diferente. Ou seja, você tirou conclusões. Mas isso tudo dentro de mim, né? Eu digo, tá vendo? O aprendizado. Mas não é mais leve quando a gente pergunta? Muito, muito, Né? muito. E o quarto compromisso que eu deixo aqui para todo mundo que trabalha com vendas e que não trabalha também, que é faça o seu melhor. Que quando você faz o seu melhor, você sai de vendedora de pão a gestora comercial, treinadora comportamental, palestrante. Por quê? Porque eu venho fazendo diariamente. Em tudo. Em tudo. A Nas Gisele minhas Bündchen, relações. sim. A Gisele Bündchen, uma vez ela dando uma entrevista, e é uma mulher que eu admiro muito, porque ela é uma mulher espiritualizada. É. Ela é uma das pessoas de sucesso do mundo. Assim, é uma personalidade mundial, aquela mulher. E ela disse, tudo que eu vou fazer, eu faço melhor. Tudo que eu me proponho a fazer, eu dou o meu melhor. Se eu vou passar pano no chão, se eu vou varrer a casa, eu faço da melhor forma que eu vou fazer. E a gente sabe que tem uma lei universal, que é a lei da correspondência. É do pequeno para o grande. Isso. O que você faz, as pequenas coisas, a forma como você faz as pequenas coisas, você faz as grandes. Você faz as grandes. Exatamente. Isso é muito certo. Grazi, eu sei que o que eu vou lhe perguntar agora é o seu treinamento, é um dos seus cursos, um dos seus treinamentos. E eu não queria que você... Não tem como esgotar e como você falar desse processo aqui. Mas se você puder dar uma breve pincelada de como criar um processo de vendas eficiente que leve ao fechamento. Você já falou muitas coisas aqui, mas que leve ao fechamento. Para mim, até certo tempo, foi para mim, Natália. Eu tive dificuldades em fechamentos. Eu sou muito boa de relacionamento, de conversar com o cliente, mas na hora do fechamento em si, Mas eu a sua tinha... dificuldade era porque era falar o preço, era negociar? Não era nada disso. Era na hora de fechar. Vou dizer, e agora, vamos fechar? Como é que o senhor vai pagar? Era na finalização realmente, no fechamentozinho. Na finalização... Chega, meu pai. Olha... Eu não sei se você se recorda que teve um tempo que eu disse, Grazi, eu preciso do seu curso, que eu preciso que você me dê um treinamento de fechamento de vendas, porque eu tô tendo uma dificuldade. Hoje eu acredito que eu já superei, mas isso pra mim, em certa... Ainda foi um desafio, porque né? a gente não é bom em tudo. Não. Né? Hoje eu estudei e eu criei umas técnicas, umas estratégias minhas que eu consigo hoje. Olha, se eu disser para você que no meu treinamento eu ensino uma técnica, eu não ensino. Eu ensino a pessoa a desenvolver a mentalidade, a melhorar os comportamentos, a entender do cliente, a entender do produto. Mas se eu fosse dizer uma única coisa que eu considero importante para que você faça o fechamento, é que você aprenda a ouvir mais e falar menos. Porque o cliente ele vai trazer para você todas as informações de que você precisa para levar ele a te comprar. Qual que é a nossa maior dificuldade? Principalmente nós que somos comunicadoras. É uma dificuldade, eu reconheço ela em mim. A gente fala demais. E às vezes aquilo que você está falando nem é importante para o cliente. Mas aí você está falando tanto, você quer falar tanto dos benefícios do seu produto, que você não para escutar o que é de fato importante para ele. Porque faça o teste. Quando você começa a escutar o que é importante para ele, aí você vai trazendo, olha, lembra que o senhor me falou que aquela localização para o senhor era boa, mas não tinha uma academia perto, não tinha um pet shop para o senhor levar o seu cachorro para tomar banho? Sim. Né? Como você falou, ele fornece as informações. Então, assim, se eu tivesse que dar uma dica, ou se eu tivesse que desenhar aqui para você agora uma técnica, seria básico. Escute mais, fale menos, faça perguntas inteligentes, né? Faça perguntas que façam com que o cliente traga para você, de fato, o que é importante para ele. Primeiro, para que você não perca o seu tempo, mostrando a ele, às vezes, um produto que não atende à necessidade dele. E segundo, para que você seja, de fato, assertiva, tanto em atender a necessidade dele, quanto em fechar o seu negócio, né? Se você não, perfeito. Não tem como errar. Ó, não é à toa que nós
Não é Fomos só criados. calar menos, é prestar atenção a Prestar cada atenção, detalhe também. De verdade, é assim, ó, nós estávamos em um evento, eu e você um dia desse, que o rapaz falou até da posição, que é interessante você curvar um pouquinho assim, ó, você inclinar um pouquinho a cabeça, você olhar no olho, você ter a atenção verdadeira pelo outro, que ele vai trazer para você a informação. Ele vai dizer o que é realmente importante para ele. E ali, com base no que você tem de informações que ele te forneceu, aí você vai... É como uma coxa, né? Você vai costurando. Olha, lembra que o senhor falou? Pronto, essa localização, com esses itens que são importantes para o senhor, eu tenho. Olha, nessa localização a gente tem pet shop, a gente tem academia, tem igreja, tem tudo. Tudo que o senhor precisa com base naquilo que ele te disse. Eu ia lhe perguntar uma técnica para influenciar na decisão dele, mas eu acho que você já respondeu. Se a gente presta atenção no que ele fornece, quando ele está ali para decidir, você usa aquelas informações que ele mesmo nos deu. Não é verdade? Exatamente. Escutar mais, falar Sim. menos, prestar mais atenção e ter interesse verdadeiro pela pessoa, porque é aquilo que eu disse. Se você não conseguir fechar esse negócio porque o que você tem não atende à necessidade do cliente, de repente você tem outro no seu portfólio ou tem no portfólio de um colega seu. Você não vai deixar de atendê-lo, mas também você não vai vender para ele só porque você quer vender, só porque você quer fechar. Porque aquilo que você tem não atende à necessidade dele e você foi tão... Eu não sei nem se eu uso essa palavra, né? Porque às vezes nós, enquanto vendedores, nós somos um pouquinho arrogantes. A gente acha que a gente sabe mais do que o cliente. Só que é o contrário, quem está buscando comprar é o cliente. Com certeza ele pesquisou, ele Às vezes o cliente chega sabendo mais do que a gente. Mas a gente o subestima. No meu caso, no caso do meu mercado, às vezes o cliente chega sabendo tudo sobre financiamento. No meu também. Tudo sobre o produto, dependendo do produto. Exatamente. Então, quando você começa a ouvir mais, a prestar atenção, a se importar de verdade. Não é porque é bonito a gente falar isso aqui, nem no Instagram, olha, eu me importo com o meu cliente. Não, é se importar de verdade. Será que isso que eu tenho vai atender? Se não for, passa para frente, direciona, busca alguma coisa, um imóvel, um automóvel que atenda a necessidade dele. Eu vou lhe dar um exemplo básico. Tem pessoas que me procuram para poder comprar um carro de 120 mil reais, que hoje é o carro que a gente tem mais em conta no nosso portfólio, mas a pessoa só tem condições de comprar um carro de 50. E aí, mas eu preciso vender o de 120, porque eu tenho que bater a minha meta e entregar o meu objetivo. Eu vou vender para essa pessoa? Não, eu não vou. Eu até ajudo, direciono, falo com os parceiros, falo com outras lojas do grupo, mas é porque eu já tenho filho, eu já percebo, a pessoa já me traz a informação de quanto pode investir, quanto pode pagar. E essa é a venda sustentável, que você consegue enxergar como consultor a realidade do cliente, que às vezes nem ele percebeu ainda, e você está livrando ele de um problema maior. Exatamente. Porque não existe bom pagador sem dinheiro. Não. Então, em certo momento, ele vai se enganchar. Ele vai ter... Aí ele vai lembrar de você, olha, aquela filha da mãe peste tava me certa. empurrou aquele carro, ou me empurrou essa casa, que ela sabia que eu não podia pagar. Sim. Ou então aquela filha da mãe estava certa, porque ela me livrou disso e eu não enxergava. É por aí. Né? Eu já vi treinamentos, dicas de pessoas, de vendedores, né? de curso de fechamento de vendas, de atendimento de leads, em que as pessoas diziam a técnica de você tentar até 7 vezes tratar aquele lead e falar com a pessoa 7 vezes. Aí vamos lá. Eu tenho um lead e eu falo. Recebo um lead, né? Bom dia, senhor Marcos, tudo bem? O senhor mostrou interesse pelo nosso produto, por esse apartamento, e eu queria... Vamos agendar uma visita para que eu possa apresentar o senhor e mostrar todas as condições. E o seu Marcos diz, bom dia, Natália. Quando eu vou ver. Aí no outro dia eu falo, ou no mesmo dia à tarde. Senhor Marcos, o senhor já viu? Não, Natália, eu ainda estou vendo. Assim que eu tiver uma resposta, eu lhe digo. Aí no outro dia eu falo, senhor Marcos, bom dia, tudo bem? O senhor já viu? Não, 3ª vez. Já ficou chato. E vai até a 7ª vez. Então, são essas regras de bolo, essas fórmulas que eu acho inapropriadas. Como é que você enxerga? Eu acredito que você tem que ter o feeling, você vai sentir.
quando você estiver numa negociação, se aquela pessoa está aberta, de fato, se ela realmente tem interesse, e às vezes ela não está conseguindo ir visitar o imóvel com você por uma dificuldade de agenda, ou porque ela não é a compradora, mas não é a decisora, precisa do marido ou da esposa. Então, esse feeling na conversa, até via WhatsApp, você já consegue Você perceber. consegue Porque saber. senão você sai da barreira do insistente para o inconveniente. Então, você tem que ter isso muito claro. Olha, eu abordei, eu fiz uma breve explanação, né? Eu fui leve na minha abordagem, porque tem isso também. Tem pessoas que, quando te abordam, você já sabe que quer te vender. Sim. E aí você já cria uma barreira, porque nem todo mundo gosta de vendedor, de corretor, você sabe disso, né? Sim. Então, Eu não gosto dessa abordagem, eu sou vendedora e eu não suporto, não me venho com essa pronto, aí abordagem. imagine, seja empática. Eu já pego o ranço, eu já bloqueio, e Né? por isso eu não faço com os Imagine meus o seu clientes. cliente, se ele te buscou através de um lead, massa, ele tem um interesse, mas esse interesse até que ponto? Até que ponto você pode explorar esse interesse dele? Porque ele foi lá, ele te olhou, ele te achou, ele quer te comprar, às vezes ele quer, mas ele não pode, às vezes ele pode, mas não está tendo tempo. Então, isso na conversa, lembra que eu falei de você fazer perguntas, de você escutar mais e falar menos? Serve para o WhatsApp também. E Fazer o- as perguntas E certas. o produto que a gente vende, as pessoas não vão comprar pela nossa insistência. Ninguém vai Não, comprar um mas- carro, um lote, Não. um apartamento ou uma casa, porque o vendedor, o corretor, o vendedor de carro tá ali insistindo para você 7 vezes, 10 vezes. É o seu dinheiro, né? Sim, então também fica a dica, né? Fica o ensinamento aí para o pessoal, porque eu sofro isso às vezes, sofro, entre aspas, com colegas que é para fazer parceria e ligam 9 horas da noite, ligam 10 horas da inconveniente, noite. né? Essa semana ligou 9, 10 horas da noite, eu tava pondo meu filho para dormir e a pessoa ficou ligando, e era uma colega, e eu falei, eu tô colocando meu filho para dormir. Não, porque ele já falou, seu cliente já deu a resposta. Eu digo, olha, assim que o cliente der resposta, eu te dou o retorno, eu também quero vender. Mas eu não violo isso. Aí imagine, se a pessoa fez isso com você, provavelmente ela age assim com os clientes dela. Sim. E aí o cliente, ao invés de querer comprar você, ele vai... Ele quer distância. Quer distância. E isso vai distanciar. E lembra que a gente precisa se relacionar. Para eu me relacionar, eu preciso trazer as pessoas para perto de mim. Para eu trazer as pessoas para perto de mim, eu tenho que ter essa consciência, tenho que ter bom senso, tenho que saber que existe uma barreira entre você ser insistente e você ser inconveniente. Sim. Insistir, a gente precisa insistir. Nós estamos aqui hoje porque a gente insiste em muita coisa na nossa vida, Sim. né? Mas você ser inconveniente, peraí. Tá lá a regra do fulano de tal, que é um player nesse segmento que está dizendo que tem que ser 7 vezes. Sim, eu vou fazer 7 vezes se eu sentir que dá para fazer. Mas, olha, eu apliquei 7 vezes com aquele cliente e deu certo. Mas vai ter cliente que na segunda vez ele já vai estar te odiando e você a ele também. E aí você vai insistir? Você vai ser a inconveniente, a chata? Não vai. Eu treino as minhas funcionárias, né, para atender alguns clientes, eu preciso às vezes que ela atenda um cliente de aluguel, dependendo do produto. E aí eu digo, olha, não fala no máximo até 3 vezes. Se o cliente não te responder, você já falou com ele 3 vezes, o cliente não tá te respondendo. Ele já está dizendo a você. Sim. Como dizia Marília Mendonça, não mandar mensagem também é mensagem, né? Se você mandou uma mensagem, se você falou do seu produto, se você falou do seu serviço, e a pessoa visualizou, não respondeu, ou respondeu, mas não deu continuidade, Não tem interesse. Não, busque outro. Olha, existe uma infinidade de clientes por aí querendo o seu produto, o meu. Se a gente for se agarrar a a gente não vai visualizar os outros. Grazi, esse seu perfil, o que você prega, o que você ensina, eu também eu concordo em gênero, número e grau. A gente precisa ser transparente, a gente precisa ter esse feeling, a gente não quer que o cliente se sinta pressionado nem pressionar. Mas como vendedoras, você como treinadora de vendas, a gente sabe que a gente também precisa criar o senso de urgência. Com certeza. A gente precisa contornar algumas situações, a gente precisa trazer o cliente que está indeciso para ser um cliente decidido a comprar, a fechar negócio. A gente também quer fazer esse trabalho, precisa fazer esse trabalho, é o nosso papel. Então, como caminhar nessa linha tênue? Como fazer isso? Como criar esse senso de urgência sem ser inconveniente? Sem ser inconveniente, mostrando para ele que ele precisa do meu carro, que ele precisa do seu imóvel. Se você já fez as perguntas certas, se ele já te forneceu todas as informações que você precisava para entender que o seu produto atende à necessidade dele,
Talvez esteja partindo dele uma insegurança e você sabe que nós que trabalhamos com vendas, a gente acaba sendo até um pouco terapeuta, né? A gente entra um pouquinho a depender do cliente para poder entender o que é que está dificultando, o que é que está faltando. Porque se ele já tem confiança em você, se você já construiu um relacionamento, se ele já entende que o seu produto atende à necessidade dele, você tem consciência, enquanto consultora imobiliária, que tudo que você podia fazer, você fez, e ele está indeciso, aí você tem que avaliar. Ele está indeciso, é por conta do meu produto, que eu não soube falar, ou não soube explicar, não atendeu? Não, isso aí já está resolvido, já foi. E é o quê? O que é que está faltando? É continuar a conversa, tentar entender, apontar facilidades, porque às vezes o que o cliente está querendo é só que você mostre para ele um caminho, porque ele não sabe, porque na cabeça dele, muitas vezes os especialistas somos nós, quem tem que saber somos nós. Eu pego o cliente, e você deve pegar também, que quer que você resolva tudo. Eu tenho um cliente que só quer ir lá buscar o carro, como você deve ter cliente que só quer ir lá no dia de fazer a mudança. Ou, se você puder, faça até a mudança por ele. Às vezes ele não quer nem fazer a mudança, Nem ele só fazer quer a chegar para mudança. dormir. Entendeu? Então, eu insisto que entender de pessoas, entender o momento da pessoa, entender que tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão. Em vendas, a gente tem que aprender a se frustrar também, porque não é mar de rosas, a gente não vai fechar sempre, né? O cliente não vai ficar satisfeito com você sempre, mas você tem que ter também essa consciência. Olha, o que estava no meu controle, o que eu podia fazer enquanto consultora imobiliária, eu fiz. Até aqui não dá mais para mim. É óbvio, como você disse, a gente tem que ter o senso de urgência, a gente vive disso, a gente precisa faturar, precisa vender, né? A gente não está romantizando, dizendo, não, vou perder a venda, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas, se você tem consciência que fez o que podia fazer, o cliente entendeu o seu papel naquela operação e ainda assim ele não te escolhe, querido, eu vou pro próximo. O caba não vai endoidar. Não vai endoidar. Não, Já dizia um grande filósofo. Isso é muito sério, porque você fica ali agarrada naquela venda que você não fechou e às vezes o cliente que está para fechar com você está passando aqui do seu lado e você não vê, porque você está nesse aqui. Porque você levou pro coração, porque agora não é mais só uma venda que você perdeu, é o seu ego, mas eu sou top porque ele não me comprou. Entendeu? E não se martirizar tanto. Não! E você falou, assim, acho que a gente tem que analisar isso. Onde eu errei aqui, corrigir, se enxergar, porque Rápido, viu? às vezes você fez o seu melhor, mas às vezes você também falhou. Com certeza. E beleza. Mas certeza. como é que eu vou... Isso aqui eu não posso repetir mais. Se eu quero fechar, se eu quero vender melhor, eu não posso repetir isso aqui mais. No começo do episódio, você falou que você via diariamente com a sua equipe, onde eu acertei. Como esse resultado foi bom, eu vendi bem, o que foi que eu acertei aqui que eu posso replicar? São as nossas boas práticas. Né? E a gente não ouve muito isso, a gente foca muito, os treinadores focam muito no erro. Não, o acerto. E eu achei fantástico você falar isso. Você potencializa o que você é bom, né? Aconteceu comigo da semana passada pra cá. De 2 vendas que eu fechei muito boas, significativas. Parabéns. Você comemorou? Ainda não. Esse é outro passo importante, diga para todo mundo. Conquiste um objetivo e se faça feliz. Você que fez DL deve lembrar, né? Sim, com certeza. Então, se fechou 2 vendas boas, eu não entendo por que você não comemorou. Não deu tempo ainda. Pois arrume tempo e comemore, que é para vir mais vendas boas. Sim. E essas vendas foram muito fáceis. Essas 2 Ou vendas você estava muito preparada? foram muito fáceis. E aí eu parei. Essa semana eu digo, eu fiz isso intuitivamente, que você diz, onde foi que eu acertei? Porque essas vendas foram fáceis e tem vendas porque eu já tive negociações dificílimas. Eu já tive imóveis que eu sofri muito para conseguir vender e todos os corretores com certeza passaram e passam por isso. Mas essas 2 vendas foram muito tranquilas, assim, eu não esperava. Foi uma coisa que aconteceu assim, de 2 ações que eu fiz. Então, você já descobriu onde acertou. Simples. E isso reafirma para mim algo que eu descobri, que eu cheguei à conclusão, que eu descobri com muito estudo. Você sabe que eu estudo isso diariamente, mentalidade, Sim. Né? Que não é sobre esforço, é sobre estratégia. Também. E eu fiquei muito impactada com essas vendas. Eu digo, meu Deus, muito obrigada, mas
tem todo um aprendizado aqui. E eu preciso replicar isso para que venham mais. Com certeza. E entender que às vezes não é sobre esforço, porque a maioria, eu acho que 95% dos vendedores de carros, dos corretores de imóveis, acham que a gente tem que a gente precisa ralar muito para vender bem. Ralar muito. E Trabalhar duro, é né? uma crença. Com certeza. E que atrapalha e que atrasa. Então, eu gostei muito dessa sua colocação. Onde foi que eu acertei? Ao invés de dizer, onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? Deixa eu acertar mais de novo, deixa eu repetir e aí, se possível, melhorar. Sempre é possível melhorar, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco de como construir, criar um relacionamento de longo prazo com o cliente. Você tem aí clientes. Por quê? Isso vale para imóveis e para carros também. O cliente que compra um carro, um carro do perfil, um produto como um Caoa Chery, ele, em algum tempo, tem o ciclo ali. Ele tem uma jornada. Uma com jornada a gente, ele tem média. tempo médio Não sei de se troca. são 2 anos, a 3 média. anos, em média 3 anos. Ele vai trocar. Então, a gente precisa manter e segurar esse cliente. Porque o cliente que comprou há 3 anos está trocando agora, o que comprou há 2 anos, ano que vem já está trocando, e isso vai sendo cíclico, né? Então, a gente precisa manter esse cliente com a gente. Meu negócio a gente mantém fazendo um bom pós-venda, né? A partir do momento em que a nota fiscal dele é emitida, que ele recebe o produto, a gente tem com ele um outro tipo de tratamento. Porque as pessoas costumam ligar para você ou te dar atenção quando elas estão querendo algo de você, quando elas estão querendo te vender. O objetivo foi alcançado com sucesso, aí isso acontece, tá? Eu já trabalhei em diversas marcas, em marcas de volume, inclusive, que a gente não podia dar esse tratamento ao cliente. Teve uma marca que eu trabalhei aqui que no mês, quando teve redução de IPI, a gente faturou 120 unidades, então não tinha como dar esse acolhimento, esse cuidado, mas hoje, como é que eu diria para você? Pós-venda. Cuidar do seu cliente depois que ele já é seu cliente. Tem até um cara na internet que eu gosto muito dele, ele não é assim famoso, mas ele tem uma prática que é o Didi, ele é um vendedor da Fiat, acho que lá de Brasília. Olha como é que ele cuidava do cliente dele. No dia do aniversário do cliente dele, ele mandava um rodízio de pizza para casa do cliente. Uma besteira, né? Quanto é um rodízio de pizza? Mas aí é onde entra aquela questão emocional. Quem não quer ser lembrado? Sim. Né? Porra, o cara lembrou de mim no dia do meu aniversário, mandou pizza para minha casa. Então é um detalhe. Como é que eu, Graziele, cuido dos meus clientes? Ligação no dia do aniversário. É bobo isso, né? Mas hoje, em tempo de WhatsApp... Bobo se não é você, porque se você recebe faz muita diferença. Teve um ano que eu recebi um WhatsApp do Magazine Luiza, da Magalu, que é uma inteligência, é uma boneca virtual. Eu lembro que eu tirei um print e postei no meu Instagram. Mas a mensagem era tão intimista, tão humanizada, que eu digo, que fantástico, isso deve ter uns 5 anos. E assim, era tão humanizada, parecia que era uma amiga minha falando comigo. Eu digo, que massa isso. E olha que era, imagine se for a Graziele ligando, se for a Natália ligando. Aí imagine você que você está na sua casa e você recebe uma ligação de uma pessoa que já te vendeu e agora ela não quer te vender. Ela quer só saber, Natália, e aí, tá tudo bem? Você nunca mais apareceu por aqui? Tá precisando de algo? Passe para tomar um café quando tiver. Essa é a minha estratégia e ela nunca falha. Às vezes a pessoa nem passa para tomar o café, mas essa doida me ligou, nem é para me vender nada. Entendeu? É um detalhe, porque no fundo, o que a gente quer é isso, carinho, cuidado, atenção. Saber que a gente é importante. Que a gente é importante. Que é especial, isso. Não é só mais um número. Não. Você falando aí, e eu fiquei pensando aqui, eu digo, poxa, eu comprei o meu carro, a concessionária que eu comprei o meu carro, eles nunca me deram uma ligação. Eu recebo a pesquisa. Eu recebo aqueles e-mails da própria marca, da fábrica. Da montadora. Mas eu nunca recebi da vendedora. Você sabe quem é o gerente? Sei.
Sei. Nunca recebi do gerente Ele da já te vendedora. ligou para te chamar, para Nunca. passar, para tomar um café, Não, um copo d'água, nunca. para ver um produto novo que chegou, mesmo que você não vá comprar? Eu recebi já mensagens no WhatsApp pra dizer que ia ter lançamento ou alguma coisa. Não aguento mais Mas é essas. aquelas de lista de transmissão, entendeu? Péssimo. Nenhuma com meu nome, por exemplo. Oi, Péssimo, Natália. Péssimo. A não ser que você seja muito grande, que você tenha muitos clientes, mas se você tem uma carteira que é administrável, pegue o telefone, manda uma mensagem. Fulano, Graziela, você pode me atender? Poxa, Natália, posso. E se você é o gerente, Ligue. né? Se você coordena uma equipe, É. fica a dica aí pra vocês que são os empresários. Os corretores assistem muito, os donos de imobiliária que têm a equipe, pega os vendedores e diz, ligue para todos os seus clientes que já compraram, que já chegaram perto de comprar. Como é que as Liga. pessoas fazem isso? Aqui é fulano, tudo bom? Olha, venha tomar um café na imobiliária. Passa aqui na loja para tomar um café. Ó, feliz aniversário. Eu, em nome da minha imobiliária, eu, em nome da minha empresa, tô te ligando, entendeu? Então, Isso é básico. isso é básico. Mas a gente não faz. Quando É. foi a última vez que você ligou para um cliente que você já vendeu e não foi para vender? Não, eu sempre estou em contato com os meus Pronto. clientes. Então você constrói e mantém os seus relacionamentos. Porque eu não sei se você lembra, desde a loja a gente fazia pós-venda, É. eu já liderei equipes e sempre fiz treinamento, sempre estudei muito. Eu recebo mensagens de pessoas até hoje Isso é que muito falam, bom, eu sinto tanta falta da sua loja, mulher, não tem uma loja como a sua mais. porque tinha atendimento diferenciado. E- Você chamava seus clientes pelo nome. As funcionárias, que eu sempre fui muito exigente, e naquela época eu era chata. Eu acho que eu ainda sou chata, mas eu era muito mais chata. Olha a palavra, viu? Não peque contra si. É verdade. Você não é chata. Mas Você é eu criteriosa. sabia que eu era muito criteriosa, muito perfeccionista e exigente com as funcionárias. Mas até hoje eu recebo mensagens dela. Tem uma que é gerente de uma distribuidora aí grande. E ela, quando ela foi promovida, ela mandou uma mensagem para mim. Olha, hoje eu fui promovida e eu devo muito isso a você, a tudo que você me ensinou. Eu chego a me emociono com isso, porque isso faz valer a pena. Com certeza. Né? Enquanto tem outras pessoas que já não têm essa mentalidade que diz, eu odiei trabalhar com ela. Ela é muito exigente. Entendeu? Chata. Mas aí essas mensagens eu nem levo em consideração. A que Não eu leve levo pro é- coração. a que eu levo em consideração é essa que eu É. recebi, né? Que eu fiz a diferença. Porque Com senão a certeza. gente vai, de fato, endoidar. Endoidar. E Grazi, a gente tá chegando ao final. Se você pudesse dar um único conselho para quem quer fechar mais vendas, qual seria? Acho que você aí você já falei desenhou. tanto, né? Mas estude seu produto, conheça o seu cliente. Não seria uma dica só. Né? Desenvolva a sua mentalidade. Eu acho que essa é essencial. Tem uma mentalidade vencedora. Saia de casa dizendo que tudo vai dar certo. Faça com que dê certo. Se interesse verdadeiramente pelas pessoas, independente se vai te comprar ou não. Porque se João não comprar, Cício compra. Se Cício não comprar, Zé compra. Uma hora acontece. Você tem muito os mantras, né, com você do... Tem. Tudo vem a vir universo. com facilidade, alegria e glória. Eu também tenho alguns diferentes, outros iguais. E a história do universo, como pode melhorar, que você já usa antes de mim. Eu estava esses dias brincando com as minhas irmãs, né? E eu disse eu fiz alguma brincadeira. A gente começou a fazer isso. Aí no dia que a gente fez, as coisas conspiraram muito bem. Outro dia, foi agora, eu saí de casa para o evento do Sydney. E eu disse, hoje vai dar tudo certo na minha vida. O universo como pode melhorar. Aí eu cheguei no evento, aí teve uns sorteios lá, eu ganhei. Eu digo, eu não gosto de tomar água gelada. Eu só gosto de tomar água natural. Eu só tomo água gelada se eu estiver na academia, se eu tiver acabado de fazer o exercício corrido, enfim. E aí eu nunca comprei a garrafa térmica porque eu não gosto de água gelada. Eu gosto da água temperatura ambiente. Eu digo, não, eu preciso comprar uma garrafa térmica. Aí chegou lá e tinha umas Ganhou. garrafas térmicas. Eu disse, eu quero uma garrafa, eu vou ganhar essa garrafa térmica. Aí tinha um airfry, eu tô precisando comprar um airfry nova. Eu digo, não, eu quero a airfry, quero ganhar a airfry, porque é mais cara, né? Vou ganhar nesse sorteio. Passou um tempinho, aí chegou novos brindes para o sorteio. Aí disse, um final de semana na praia, 3, né, desse. Um final de semana na praia e mais R$500 em Pix. Aí eu disse, não, eu vou ganhar esse, porque com 500 eu já compro a garrafa e a airfry. Foi. Aí a pessoa que deu esse, quando ela chegou também, eu disse, pode fazer meu Pix, viu? Deixa eu lhe dar meu número que eu vou ganhar. Eu ganhei
Aí os sorteios começaram a ser feitos excluindo quem já tinha sido sorteado. Aí eu ganhei a garrafa. Beleza. Aí quando chegou o do... Aí eu ganhei a garrafa. Aí eu... Eita, não era airfry, mas tá bom. Obrigada, Deus. Obrigada, universo. Aí essa pessoa chegou e anunciou esses brindes. Aí o Sidney disse... Vou zerar tudo e todo mundo vai concorrer de novo a esses finais. Porque tinha gente que tinha ganhado uma caneca, um boné. Aí disse, todo mundo vai concorrer a esse, todo mundo junto concorrer. Quando sorteou o primeiro do fim de semana e do Pix, Natália Borges. O universo como pode E melhorar? eu fiquei lá o tempo todo, universo, eu vou ganhar, universo. Porque eu sempre fui ruim de sorteio, dessas coisas. Não diga mais isso. Ô, universo, hoje vamos mudar esse jogo, hoje eu vou ganhar. Aí eu ganhei, eu digo, menino, tô passada. Funciona, meu amor. Aí quando eu cheguei em casa, tive mais uma notícia, era um sábado à tarde, de uma venda. Eu digo, universo, estamos de parabéns, viu? Agora eu não largo mais essa mentalidade. E faz diferença mesmo na vida. Em tudo. Em tudo. Porque existem coisas que são soberanas, causas invisíveis que a gente não vê. Assim como o Wi-Fi, assim como... Mas é mais fácil acreditar no Wi-Fi do que no poder do universo para algumas pessoas, sim. né? Esse é um tema para outro podcast, sim, viu? Sim, é pra verdade. o nosso novo podcast, né? Você sabe que aqui as portas estão abertas, que a gente vai ter... Tem muita pauta, né? E aqui você vem quando você quiser. E eu tô muito feliz de a gente ter conseguido que a senhora viesse, né? A nossa agenda bateu, né? O treinamento que eu queria que você me desse, que você nunca me deu. Lembra que era um treinamento mesmo, eu já recebi. Ficou muita dica boa hoje. Que bom, espero ter contribuído. Né? Uma aula de fechamento de vendas, para mim, para quem assistir. Muito válido, muito rico, graças a Deus. Eu admiro demais a sua trajetória, a mulher que você é, a profissional que você é alguém pra gente se espelhar, se inspirar, né? Seja homem ou mulher. Por ser mulher, ainda mais por ter quebrado tantas barreiras, né? No meu segmento, principalmente. No seu segmento, principalmente. E muito bom ter você aqui, muito bom poder contar com você nessa jornada. Eu não tô falando nem da nossa amizade, eu tô falando na jornada profissional mesmo, porque a gente sabe que pode se apoiar sempre. E a senhora está convidada sempre a voltar, vai ter muitos temas aí, a gente já tem uma listinha, né? Muito obrigada por ter vindo. Espero que tenha gostado. Acho que foi bem leve, bem suave. Foi muito a minha cara, né? Sem muita formalidade. Você tá, a senhora eu também é bem modesta. Foi legal. Porque eu acho que é algo que é essencial, você ser você. Toda vez que você luta contra quem você é, no final dá merda. E uma hora a vida vai lhe cobrar. Aí a máscara cai, vai cobrar e vai dizer, tá bom, já. Até aqui já deu. E você vai precisar arcar com aquilo. E se você for onde eu trabalho hoje, se você fizer uma pesquisa de satisfação com o meu time, se você perguntar isso, como é que a gente trabalha, como é que é o nosso dia a dia, é basicamente o que eu falei aqui. Não tem diferença. É ensinando, é fazendo junto, é refazendo aquilo que deu certo, corrigindo aquilo que não deu tão certo assim, mas também não perdendo muito tempo para não ficar ali sentindo aquela dor do que não deu certo, porque como eu disse, venda vai ter realização, mas vai ter também muita frustração. A pessoa que não sabe receber um não, ela não pode estar nesse mercado. Sim. Né? É isso, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Ela hoje veio toda linda pra cá. Eu me preparei, se minha produziu. filha, com certeza. A bicha tá gata, já mais do que já é, né? Pra gente, pro Papo Imobiliário. Então, vocês valorizem, comentem, compartilhem, mandem pra quem precisa, porque a Grazi tá no universo de automóveis, mas vocês viram que os princípios são os mesmos. Nós trabalhamos com produtos high ticket, né, com produto do topo da prateleira, com o sonho de consumo de todos os brasileiros, na verdade, do ser humano, de conquistas. Então, pega esse podcast, assiste de novo, anota isso aí, trabalha, porque não tem erro. Eu costumo dizer, e muita gente também diz, que se a gente fizer o básico bem feito, você já se diferencia muito, porque as pessoas não fazem. Não fazem. Então, aqui tem ouro. Tem ouro nesse episódio. Então, mande para quem você gosta, para quem você sabe que precisa. E aguarde, porque os próximos episódios estão nesse nível. Eu só quero convidados nesse nível aqui. E aceito as sugestões de vocês para temas, para convidados.
Continue conosco. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e obrigada, Grazi. A cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante Time Vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Tenho o maior prazer de morar no Residencial Sierra, não só pela quadra de tênis, como também o campo, que os meus filhos podem brincar, a academia, que adoro também, piscinas, as áreas de lazer, que são maravilhosas, tem um mirante espetacular. São por esses motivos e outros que eu amo morar no Residencial Sierra.